entrou de manhã, né? Que? Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo que também fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo que também fostes selados para o dia da redenção. Você diz? Amém. Pai, prega a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, esse texto tem conteúdo, Eunice, para a gente falar em 3 horas tranquilamente, mas eu não vou fazer isso. Quando eu leio esse texto com Luiz, eu tranquilamente abro a minha mente para entender uma coisa extremamente básica. Ninguém sela algo se não achar importante. Quando o texto aqui fala de selo, fala de algo a qual o Espírito Santo tem zelo, por isso que sela. A palavra selo tem uma característica antiga, mas não tão antiga, logo depois da média idade. Os homens masculinos, porque tem um meio feminino agora, né? Os homens masculinos criaram uma cultura, e é uma cultura ocidental, de quando casasse, colocar o sobrenome dele na esposa. Aí é uma característica também de ser homem. Porque quando um homem se casa e coloca o sobrenome dele na esposa, ele está com palavras simbólicas dizendo o seguinte: ela é minha, ela me pertence, tem o meu sobrenome e ninguém toca. Essa característica, ela é vista nesse texto. Quando Paulo escreve aos irmãos em Efésios, ou a igreja de Éfeso, ele estava caracterizando uma postura que o Espírito Santo tem, que é de selar, colocar selo, a marca que nós temos do Espírito Santo, no Espírito Santo, com o Espírito Santo. É claro, e evidente que vocês sabem disso muito bem. Todo boi que é comprado, o proprietário que tem os cuidados, ele vai lá e marca. Todos sabem que aquele boi pertence àquele senhor, àquela fazenda, àquele povo, porque ele foi queimado com ferro quente. E quando o Espírito Santo nos sela, ele está dizendo o seguinte: você foi comprado por um alto preço. Houve um investimento e de você eu não abro mão. Há uma ingerência nas informações atuais que diz que o ex-presidente Bolsonaro quis quebrar aquela pulseira eletrônica e por isso foi preso. Quiseram planificar, eles disseram à justiça, disseram lá os juízes que o Bolsonaro danificou a tornozeleira eletrônica, por isso foi preso. Perceba, ele estava selado com a tornozeleira. Quando tentou danificar, teve prejuízo. Nós somos selados. Quando característica de quem tem o selo, o salmista diz no Salmo, se eu não me engano, depois de 40, que o Senhor coloca na boca daqueles que são seus cânticos novos. A Bíblia diz que o Senhor coloca dentro de nós a Trindade Santa. A Bíblia diz que Deus coloca dentro de nós poder. Jesus, antes de subir, disse: eis que vos dou poder. A Bíblia diz que nós passamos a ser novas criaturas.
A Bíblia diz que nós somos chamados por filhos de Deus, temos a marca de Cristo e pertencemos a Ele. Mas é bom frisar uma característica que nós danificamos quando nós propositadamente quebramos o selo que nos garante que pertencemos a Jesus. Quando nós quebramos o selo, queremos afastar de nós, de forma automática, o Espírito Santo. Características que nos afastam deste selo, desta convicção, deste compromisso. Quando eu tenho o hábito natural e prazeroso de pecar conscientemente. Eu sei que Deus não prova. Eu sei que Deus não se agrada. Eu sei que eu, como cristão, não posso ter práticas que abominam a presença de Deus na minha vida. Mas eu diariamente tenho essas práticas e automaticamente encaixo-me nesse texto, quando o texto diz: não entristeçais o Espírito Santo. E quando o texto diz em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, ele diz de forma bem propícua. Qual é a característica? Irmãos, alguém pode fazer algo para alguém muito feliz por muito tempo. Irmão Adão, eu disse: irmão Adão, eu estou sem condições de ter o alimento do meio-dia, eu posso contar com o seu apoio? Ele vai dizer: não, pastor, pode contar com o meu apoio, vá lá em casa todo meio-dia que tem comida para gente. E ele fará isso por um tempo, enquanto ele estiver feliz comigo. Mas a partir do momento que eu o entristeço, ele pode ser capaz de chegar para mim e dizer: se o senhor quiser evitar estar vindo aqui todo dia para almoçar, por favor, eu não gostei daquilo que o senhor fez, me entristeceu, me chateou, e eu não estou mais com aquele prazer de preparar um prato de comida para você todo dia. Mas por que aconteceu isso? A partir do momento que eu o entristeci. Porque alguém triste deixa de fazer com alegria aquilo que ele tem o hábito de fazer. Como que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo, quando ele se entristece conosco, ele deixa de trabalhar em nós com alegria. E ele se afasta e muitas vezes nós não o percebemos. Se você for analisar esse texto, você vai ver uma coisa interessante. Deus nunca se afasta do homem. As práticas de entristecimento que nós fazemos é que faz a gente se afastar de Deus. Perceba? Quando isso acontece, é porque nós perdemos o foco. Por quê? De que forma? Em que preço nós somos selados? E quando eu falo de selo, eu me lembro de um cavalo que pertence àquele cantor Amado Batista, que custa 5 milhões de reais. E ele diz que o cavalo tem uma casa para ele, um alimento específico para ele, alguém que cuida especificamente desse animal, e ele não fica nem um dia sem ser cuidado. Isso é selo. Quem investe e sabe quanto foi custoso investir, não abandona o investimento. Quem investe e sabe o valor que tem, não abandona aquele que investiu. Não. O Espírito Santo investiu em nós um alto preço. Nos dá a oportunidade diária de agradecermos a Ele, de adorarmos a Ele, enquanto vida temos. Mas quando nós procuramos de forma proposital ignorar este investimento, o Espírito Santo fica no prejuízo, mas se afasta. A partir do Espírito Santo fica no prejuízo, porque ele queria ter mais aliança comigo, ele queria ter mais vínculo comigo, ele queria ter mais intimidade comigo, mas eu esqueço do seu e acabo me precipitando com as coisas que o diabo oferece como pratinhos saborosos, aparentemente, que nos afastam de Deus. É uma característica que Satanás usa. Satanás nunca vai vir para a sua vida, para a sua casa, demonstrando a capacidade demoníaca que ele tem. Ele vai sempre vir com sapatinho de lã. Ele vai sempre vir apresentando aquilo que parece aos meus olhos bom, mas que automaticamente vai me afastar de Deus. E talvez, quando eu quiser voltar, ele já tenha sugado as minhas forças.
Características que você deve perceber. Se existe uma coisa que Satanás tenta, é que nós venhamos a nos viciar com o pecado. Pecado não confessado gera falecimento espiritual. Quando eu pratico e não rasgo o coração para Deus para confessar, isso gera podridão interior. Quando eu peco e não rasgo o coração para expor para Deus o meu fracasso, gera feridas mortais no nosso coração. E isso acaba nos corroendo por dentro. É bom a gente perceber que as feridas que o pecado faz, só a confissão sabe. Enquanto eu não confesso, eu não me liberto. Enquanto eu não me liberto, eu fico escravo. Enquanto eu fico escravo, o diabo me domina. E quando ele me domina, eu perco a legitimidade do céu. Não pense que o diabo vai afastar-se de você se você tem pecados não confessados. Pelo contrário. Perceba, Satanás quer investir em você, porque o maior prazer do diabo é ver a criatura que Deus investiu para se tornar filho seu, sendo escravo do inimigo de Deus, Satanás. Perceba, quando o Espírito Santo coloca selo em mim e você se afasta e eu me afasto, e abandono a Deus, não é porque o Espírito Santo se equivocou e investiu na pessoa errada. Não, é porque ele sabe, ele vê e ele entende que o sangue de Jesus também foi investido em você. Agora, se eu não dou valor ao selo, se eu não dou importância ao selo, se eu não valorizo o selo que eu fui selado, aí o problema já não é meu. Aliás, o problema não é de Deus. O problema é muito meu, passa a ser meu. Quando eu sou seduzido por músicas, quando eu sou seduzido por danças, quando eu sou seduzido por bebidas, quando eu sou seduzido por amizades, quando eu sou seduzido por situações que me fazem viver no abismo ou à beira do abismo daqueles de quem o Espírito Santo se entristece, eu estou arrebentando com o selo que me foi selado. Meus amados irmãos, para vocês não ficar pensando que eu estou falando coisas que não estão na Bíblia, Isaías 66, 18. Isaías 66, 18. Acharam? Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. 66, 18? Isaías 66, 66, 18. Vou ler nessa tradução aqui. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando o Espírito Santo cela, irmão Luiz, ele tira toda a iniquidade. Eu estou limpo, zero. Mas eu começo a estar em ambientes que não é para estar. Eu começo a ter amizades que não é para ter. Eu começo a falar palavras que não é para falar. Eu começo a agir como um cristão não deve agir. Eu começo a me posicionar como um cristão não deve se posicionar. Aí a minha boca está cheia de pornografia. A minha boca está cheia de palavrão. Os meus lábios estão cheios de coisa de Deus sagrado. Aí, quando isso acontece, uma enxurrada de iniquidade entra. Quando a iniquidade entra, há um bloqueio automático que impede que Deus não nos ouça. É sério o negócio. Veja os versículos, capítulo 59 de Isaías, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o que mais? E os vossos pecados tapam os ouvidos de Deus para que não os ouça. Perceba? Então, quando eu estou cheio de iniquidade, estou correndo o risco de perder o Senhor. E quando eu perco o Senhor, eu perco a intimidade. Quando eu perco a intimidade, eu perco a sintonia. Quando eu perco a sintonia, eu perco a credibilidade com Deus. Quando eu perco a credibilidade com Deus, eu perco a espiritualidade. Quando eu perco a espiritualidade, eu me desestimulo espiritualmente.
e acabam agradando mais ao inimigo de Deus do que o Espírito Santo que me selou. Amados irmãos, percebam bem algo interessante. Pecado tolerado cria barreiras espirituais e pecados tolerados causam barreiras espirituais. Não é a queda que afasta o Espírito Santo, é a permanência no erro, sem arrependimento. Veja uma característica interessante. Vamos citar a nossa realidade aqui em Nova Luxemburgo. Vocês vão ver que pessoas vêm aqui, aceitam Jesus, passam 2 semanas e se afastam. Não é isso? Por que isso? Vocês não conseguem explicar? Eu não quero ficar vendo aí. Também, irmão. Mas sabe por que isso acontece? Porque quando eles vêm para cá, eles não vêm com o coração arrependido. Não vêm com o coração dizendo: Deus, eu agora vou me jogar, vou me entregar ao Senhor por inteiro. Eu agora quero uma nova vida com Cristo. Eu realmente estou cansado dessa vida que eu vivo. Me ajude para que eu não volte a tropeçar. Tenha misericórdia de mim. Senhor, estou aqui pedindo socorro. Volta-te para mim, derrama dentro de mim a tua presença e me dá teu perdão. Eu preciso urgentemente voltar-me para ti como nunca antes. Não, ele não faz isso. Não, eu vou aceitar Jesus por quê? Não, porque na próxima semana vai ter uma ação social aqui. E eu preciso ter nome de crente para poder receber benefício. Então, quando o Espírito Santo olha para uma pessoa que está fazendo isso, ele não serve. Porque a pessoa está vindo para frente, não para se arrepender, mas para ter benefício. Então, irmãos, é bom a gente ter cuidado com o ser. Aí eu vou fazer uma figura linguística da situação. Os irmãos vão lembrar, quem é do tempo da carta, vão lembrar que o selo era colocado lá. Vocês já enviaram carta aqui para alguém? Era difícil arrancar aquele selo, né? Depois de colar. É muito difícil. Porém, depois de arrancado, você conseguir colar novo? É bom a gente ter cuidado com o selo. Não brinquemos com o selo. O selo é um privilégio. O selo é uma honra. O selo é uma demonstração que você é filho legítimo de Deus, selado pelo Espírito Santo. As pessoas não dão essa verdadeira importância a este legítimo compromisso. Por quê? Quando eu ignoro o selo, eu ignoro que o sofrimento de Jesus foi brutal para me salvar. Irmãos, percebam bem, não toleremos pecado, não pratiquemos pecados de estimação, não pratiquemos por vício, por hábito, pecado de estimação. Nós não somos desse tempo. Pecado por estimação não nos pertence. Entristecer o Espírito Santo com atitudes contrárias à santidade. O que foi que Jesus disse? Sede santo, porque eu sou santo. Ser santo é nada mais, nada menos do que ser separado. Ser separado significa não ser igual. Não ser igual significa ser diferente. Ser diferente deste mundo significa parecer com Cristo. Automaticamente ser selado. Nós fazemos questão de não parecer com Cristo quando escolhemos pecar, em vez de estar caminhando no caminho da fidelidade a Deus. Amados irmãos, percebemos bem Efésios 4, 30, 31, Gálatas 5, 19, 21, Romanos 8, 6 e 8. Fala sobre isso. Perceba bem, nós temos que ter cuidado também com ira constante, amargura constante, língua corrompida,
falta de perdão. Nós temos que ter cuidado, vigie com as palavras, vigie com a reação, libere o perdão antes da mágoa criar raízes onde a carne governa, o espírito se cala. Como é que está o nosso ser? Como é que está a mim, a você? Eu vou encerrar com isso aqui. Características que demonstram o apagamento do selo em nós. Primeiro, o Espírito vai se apagando, ele não se apaga assim, do dia para a noite. Ele vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. É por isso que a gente percebe assim, você percebeu como o irmão fulano está resfriando? Você percebeu como o irmão fulano está indisposto? É que o Espírito Santo vai se afastando, se afastando, se afastando. Irmãos, a frieza espiritual é uma característica de quem escolheu flertar com o pecado. A frieza espiritual é uma característica daquelas pessoas que não dão valor ao selo, que não têm a boca pura, que não têm os olhos puros, que não têm o ouvido puro, que andam em ambientes impuros. A frieza espiritual traz essa característica. Você e eu somos selados para vivermos uma vida diferente e aquecida pelo Espírito Santo. Simples assim. Entenda isto como um fato preponderante para o nosso sucesso com Deus. Características que fortalecem os selos, atitudes que fortalecem o selo, postura que fortalece o selo, oração fervorosa, ouvir a palavra, reacendem a chama do seu altar. Falta de fogo hoje é o resultado de negligência ontem. Precisamos entender essas coisas. Nós estamos selados e não podemos brincar com o pecado. Eu deixo de orar, deixo de ouvir a palavra, deixo de ouvir louvor, deixo de vir para o culto, deixo de cultuar, deixo de adorar. Venho uma vez por mês, venho 15 dias, venho e eu vou. Irmão, como é que está as coisas? Estava até bem, mas agora, sei não. Como assim? Não estou gostando mais da mensagem do pastor, estou gostando mais daqueles irmãos ali. É porque, eu não sei, o problema está no senhor, na senhora, mas não tem não. Não é gostando não. Tudo começa quando eu entristeço o Espírito Santo, quando eu ignoro o selo, quando eu não dou o valor necessário para aquilo que Deus colocou em mim e deixou somado. Amados, percebam bem, tem outros textos aqui, Atos 7:51, Hebreus 3, 7 e 8, Provérbios 29 e 1. Obedeça prontamente e viva na direção de Deus. Não negocie com o pecado. Obediência tardia, desobediência disfarçada. O Espírito Santo nos cela para que a alegria do Senhor continue em nós. A alegria do Senhor continue na gente. Mas quando nós quebramos o selo com as nossas práticas, com a nossa palavra, com a nossa postura, crente que é crente tem lábios separados, ouvidos separados, boca separada. Ou seja, o que é isso? Boca santa, corpo santo, postura santa, atitudes santas. Não ache natural flertar, brincar com o pecado. Não ache natural perder o selo. Você é selado para o dia da herança. Amém, irmãos? Se você for aplicar vou dar uma conclusão aqui. O Espírito Santo não é afetado por fraquezas momentâneas, mas por corações endurecidos para se arrepender, negligentes e constantemente que brincam
com o perigo de pecar. Hoje, especialmente hoje, é dia da gente se arrepender. E qual a característica de quem está arrependido? Leia aí, Salmos 50, versículo 11. 50 mesmo? 50, versículo 11. Conheço todas as aves dos montes. Não é 51. 51. Errei. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Crente que vai perdendo o selo. Quando perde o Espírito Santo. Mas quando se arrepende, ele diz: não me tire de mim a tua presença, nem arranque de mim teu Espírito. Não morremos, não deixemos nos morrer por causa de práticas que não agradam a Deus. E nós precisamos nos libertar de tanta coisa. Vou encerrar agora. Precisamos nos libertar de pensamentos maléficos. Precisamos nos libertar de amizades imundas. Precisamos nos libertar da pornografia. Precisamos nos libertar da mentira. Precisamos nos libertar da promiscuidade. Precisamos nos libertar da inveja. Precisamos nos libertar da hipocrisia. Precisamos nos libertar daquilo que Deus não se agrada. É urgente. Ou se liberta ou perde o selo. Ou se liberta ou perde o selo. Então, entre perder o selo e perder amizades, eu vou preferir perder as amizades. Entre perder os selos e perder o selo e perder certos vínculos, eu vou perder os vínculos. Mas eu não quero perder a presença, eu não quero perder o Espírito, eu não quero se afastar da casa de Deus, eu quero permanecer firme. Afinal de contas, eu fui selado e não quero perder o selo. Amém, amados? Vamos orar? Pode vir orar. Pai amado, santo, poderoso, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, refletirmos e ver o que tem de errado na nossa vida para que a gente abandone, Pai. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos vivendo na tua presença, a desejarmos nunca, Senhor, que o Espírito Santo fique triste conosco. Pai, abençoa cada irmão aqui presente, ó Deus. Tu sabes a necessidade de cada um, Pai. Dai uma boa noite de sono e uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém.